Olá, boa tarde. Meio-dia e 1 minuto. A temperatura em Belo Horizonte é de 23 graus. Hoje é segunda-feira, dia 4 de junho. Bandidos promovem série de ataques a ônibus em pelo menos 16 cidades mineiras. Chegou uns indivíduos com uma moto aqui e tal, pediu para me descer, né? Me saí correndo, jogou gasolina no carro e saiu, tirou fogo. A prisão de 3 homens que estavam com armas e drogas na região metropolitana. A volta de serviços que ficaram paralisados durante a greve dos caminhoneiros. A situação da greve dos professores da educação infantil de Belo Horizonte. O MG Móvel de hoje foi parar em Ibirité. Uma área que estava totalmente abandonada agora, pelo menos, tem cerca. Mas os moradores querem muito mais. E a visitante inusitada que resolveu passear pela Lagoa da Pampulha nesse domingo. Uma série de ataques a ônibus em várias cidades de Minas foram registrados desde ontem. Criminosos e vândalos colocaram fogo e depredaram ônibus em pelo menos 16 municípios. Nós vamos conversar com o repórter Carlos Eduardo Alvim, que está acompanhando aí essa situação. Não é, Cadu? Boa tarde. Olá, Mara, muito boa tarde. Boa tarde para você que acompanha o MG1 na tarde dessa segunda-feira. Desde ontem, foram 24 ônibus incendiados em 17 cidades aqui de Minas Gerais. Esses ataques aconteceram aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana. E os outros municípios, Mara, ficam no sul do estado, no Triângulo Mineiro e também no Centro-Oeste. Aqui em Belo Horizonte, 2 ônibus foram incendiados na madrugada e foram os motoristas dos coletivos que conseguiram apagar as chamas. Em Santa Luzia, o ônibus que foi incendiado estava parado. Os criminosos chegaram de moto, quebraram a janela do lado do motorista, lançaram um produto inflamável e em seguida atearam fogo. No sul do estado, os ataques foram registrados em pelo menos 9 cidades. Em Alfenas, 3 adolescentes foram apreendidos com queimaduras, suspeitos aí de participarem dessas ações. Um deles, Mara, está internado em estado grave no hospital da cidade. Já no Triângulo Mineiro, foram 6 ônibus queimados. 3 em Uberlândia, onde um homem foi preso, e outros 3 em Uberaba. No Centro-Oeste, esses ataques foram em Lagoa da Prata, onde 2 ônibus foram queimados. É claro que a Polícia Militar está acompanhando esses casos, boletins de ocorrência foram feitos e ainda nessa edição do MG1 a gente volta com outras informações. Até já, Mara. Muito obrigada, então, até já. Olha, a partir de hoje, os postos de combustíveis devem deixar em local visível o preço do diesel que era cobrado antes da greve dos caminhoneiros e o valor atual. Um dos pontos do acordo do governo federal para acabar com a paralisação era que o litro do combustível caísse em 46 centavos. Só que não está acontecendo isso em todos os postos, não, viu? E é sobre isso que a gente vai conversar com Ricardo Soares. Ei, Ricardo, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Olha, as empresas, os postos estão alegando que estão repassando exatamente o desconto que estão recebendo das distribuidoras. No caso desse posto aqui no bairro São Francisco, no anel rodoviário, na capital, o desconto é de 42 centavos. E isso porque, segundo a empresa, estão abrindo mão aí de 2 centavos da margem de lucro para chegar nesse patamar de 42 centavos. O governo, o que é que ele fala sobre esse desconto? Que seria composto da seguinte forma: 30 centavos de subvenção do governo e 16 centavos da eliminação de impostos e redução de PIS/COFINS. O sindicato que representa os donos de postos, o Minas Petro, afirmou que tão logo o revendedor receba produto com desconto da distribuidora, deverá repassar integralmente e imediatamente o desconto ao consumidor. O descumprimento pode gerar multa, suspensão temporária da atividade, interdição total ou parcial e até a cassação da licença. O Minas Petro destaca que o desconto pode variar de acordo com o preço que as distribuidoras praticarem. Por isso, em Belo Horizonte, vimos postos que deram os 46 centavos, mas também há casos de 30 centavos de desconto apenas.
Qual que é a situação geral do abastecimento de postos na região metropolitana? Segundo o Minaspetro, 90% dos estabelecimentos da região metropolitana receberam ao menos uma carga no fim de semana. O Minaspetro informa ainda que os carregamentos aconteceram 24 horas por dia para suprir a demanda e espera que a situação hoje seja bem perto da normalidade. No interior, o sindicato afirma que registrou reclamações de revendedores de várias regiões, alegando dificuldade para conseguir combustível. Mara. Pois é. Obrigada, viu, Ricardo? E começam a ser normalizados aos poucos alguns serviços que chegaram a ser suspensos na capital por causa da paralisação dos caminhoneiros. Mas ainda tem gente reclamando de atraso na entrega de correspondências ou de serviços prestados por bancos. O BH Resolve, que ficou fechado durante 6 dias, voltou a funcionar hoje. A fila para pegar a senha de atendimento para os serviços da Secretaria da Fazenda estava dando volta. E acredite, chegando até o passeio da Avenida Santos Dumont. Pegar senha para resolver problema de IPTU. Depois ainda era preciso encarar uma espera longa pelo atendimento. Desde as 8h43 da manhã, então já tem 1 hora e sem previsão por enquanto. Não estão nem chamando essa senha ainda. Esperar, vamos ver quanto tempo que vai ser atendido. Eu vim aqui tentar resolver o problema do IPTU, vou deixar para depois, eu vou voltar outro dia. O serviço da gente ficou todo atrasado, né? Que a gente não consegue ter acesso ao site, para a gente poder emitir a certidão negativa de débito, e nisso o cliente ficou à mercê. Ainda teve essa. Por volta das 9h30 da manhã, o sistema ficou fora do ar e não foi possível realizar alguns serviços. A gente tem que passar por isso aqui agora, quer dizer, estou aqui desde cedo e eu não vou ser atendida. E aí, o que eu faço, né? No setor da Transfácil, responsável pelo cadastro para a gratuidade no transporte público, a mesma coisa. Fila enorme e a maioria aqui, idosos. Podia ser mais rápido, né? Podia demorar tanto, do jeito que demora, né? No Cine, muita gente correndo atrás de uma vaga no mercado de trabalho, depois de muitos dias parados. Eu fui no Cine da Praça 7 e lá também eu não consegui. E está bem cheio também. Eu acredito que vai demorar bastante. E arriscada a não conseguir também, né, o emprego. A prefeitura diz que por aqui passam cerca de 4.500 pessoas por dia. A expectativa para os próximos 2 dias é de um público ainda maior. A gente tem tentado organizar da melhor forma possível para atender essa demanda que acabou ficando reprimida no período. Inclusive, a prefeitura prorrogou alguns prazos, né? Então, por exemplo, quem tinha que apresentar algum recurso de multa no período de 25 de maio a 1º de junho, ganhou até 15 de junho para poder fazer isso. Da mesma forma, a própria legislação tributária prevê que se tem alguma obrigação a ser cumprida que não caia em dia útil, fica prorrogada para o próximo dia útil. Então a gente pede ao cidadão, obviamente, uma compreensão, né? Foi um fato à lei, à nossa vontade, mas que a gente acredita que vai se normalizar dentro de 2, 3 dias. Já nos bancos, os impactos no atendimento ao público nas agências foram pequenos. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, a maior dificuldade durante a paralisação foi o recebimento de boletos. A Febraban orienta os clientes a procurarem as agências das concessionárias ou empresas emissoras e solicitar a segunda via para fazer o pagamento. Desde o dia da paralisação, o volume de objetos entregues pelos Correios caiu 50% em relação aos dias normais de operação. Hoje o movimento ainda estava tranquilo na maior agência da região central de Belo Horizonte. Vanei veio saber quando vai receber o documento do carro, que até agora não chegou. Entrei no site, olhei e rastreei e estou vindo aqui para eles olharem qual correio que está para eu estar indo buscar. Segundo a assessoria dos Correios, depois do fim da greve, seriam necessários cerca de 15 dias para regularizar as operações e normalizar as entregas. Procurada hoje, a assessoria ainda não atualizou a situação. E se você teve algum problema com a prestação de serviços aí durante o período de greve, não conseguiu pagar um boleto ou qualquer outra conta, e com isso foram cobrados juros, saiba que os direitos do consumidor devem ser respeitados. É o que a repórter Iana Coimbra vai reforçar agora, não é isso, Iana? Boa tarde. Ei, Mara, boa tarde para você. É isso sim, nesse período aí da paralisação, muita gente ficou sem saber o que fazer, como proceder. Quem vai esclarecer tudo para a gente é o Dr. Rômulo Brasil, advogado especialista em direito do consumidor. Boa tarde. Vamos começar a falar essa questão dos boletos, né? A pessoa não recebeu o boleto em casa e aí tem que pagar a multa, não tem? Como é que fica? Boa tarde. É muito interessante essa questão,
porque o consumidor deverá ficar atento ao fato de se aquela empresa disponibiliza alguma plataforma facultativa de possibilidade de pagamento. Por exemplo? Por exemplo, ele estava aguardando o boleto para efetuar o pagamento, em virtude da paralisação, o boleto não chegou, ele entra em contato com a empresa e consegue o código de barras. Nesta situação, ele é obrigado a pagar através dessa segunda possibilidade, dessa segunda opção. E se ele não tiver acesso a outra forma de pagamento sem ser o boleto que chegou? Tá. Caso ele não consiga, diligenciando junto à empresa essa outra modalidade de pagamento, aí a empresa não poderá cobrar dele qualquer tipo de sanção pecuniária, ou seja, nenhum tipo de multa e muito menos juros. Tem uma outra situação também que as pessoas estão enfrentando, é que às vezes você fez uma compra na internet e a compra não chegou no prazo porque o caminhão não conseguiu passar. E aí? Tá. É muito interessante porque trata-se, nessa situação, de descumprimento contratual. Então, o consumidor deverá ficar atento. Comprei determinado produto com prazo de entrega 10 dias e esse produto não chegou. Dá a ele, pelo fato do descumprimento contratual, o direito de desistir daquela compra. Independente da greve. Independente da greve. Vamos falar agora sobre preços abusivos. Como o consumidor ele deve se portar diante dessas situações? Postos de gasolina, supermercado? Tá. É muito interessante porque é um direito do consumidor e ele deve reclamar junto ao PROCON, reclamar junto às delegacias de proteção ao direito do consumidor, caso ele identifique qualquer preço abusivo, qualquer preço que destoe daquilo que ele vinha praticando, que ele vinha operando antes do movimento, antes da greve. Doutor, para encerrar, a gente mostrou na reportagem uma moça que não recebeu o documento do carro. Como que deve proceder quem não recebeu um documento desse tipo? Tá, também é muito interessante, ela pode procurar ou o Correio ou o Detran, através até mesmo do site, rastrear onde se encontra esse documento. Entretanto, com o documento do ano anterior e os comprovantes de pagamento, ela não terá problema caso venha para numa blitz por uma autoridade policial. Muito obrigada pelos esclarecimentos, Mara. Obrigada também, gente. Olha, o tesoureiro e o gerente de um banco da cidade de Papagaios, na região central do estado, foram mantidos reféns depois que a agência onde eles trabalham foi alvo da ação de bandidos. A família do tesoureiro permanece com os criminosos. Vamos falar ao vivo com a repórter Marcela Mesquita. Ela está na cidade, tem as informações sobre esse caso, não é, Marcela? Boa tarde. Oi, Mara. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha. A gente está aqui ao vivo na cidade, está uma confusão, uma cidade que tem cerca de 15 mil habitantes. Todo mundo muito preocupado com o que aconteceu nessa agência bancária aqui. As informações que a gente tem da polícia é que tudo começou durante a noite, quando 5 homens renderam o tesoureiro, ficaram na casa dele, vieram com um funcionário para o banco. Os funcionários estão até ali neste momento, nessa área que está isolada da polícia. Os moradores da cidade, eles desconfiaram da movimentação no banco, chamaram a polícia veio para cá. As informações da polícia militar são de que os bandidos amarraram um colete de bombas no gerente. Depois de uma negociação, um dos bandidos se entregou, o tesoureiro e o gerente foram liberados, mas 4 homens com carro de governador Valadares fugiram levando dinheiro aqui do banco. Não se sabe ainda o valor que foi levado. Agora todo mundo está aqui muito preocupado com a situação da filha e também da esposa do tesoureiro. Elas foram levadas por esses assaltantes. A população está toda para lá, todo mundo concentrado aqui na região central. Todo mundo preocupado, apreensivo com a situação aqui em Papagaio, cidade muito pequena. A polícia já foi intensificada, o policiamento foi intensificado, aqui tem também reforços. A gente tem ali um carro da Rotan, também uma equipe do BOP e ainda uma equipe da Polícia Civil, que é um carro do DEPATRI, que é especializada em roubos, assaltos a bancos. A gente continua acompanhando qualquer informação, a gente volta a entrar em contato. Eu volto para o estúdio. Hoje é dia de retorno no MG Móvel. Nossa equipe esteve em Ibirité no início de maio para mostrar a situação de uma praça abandonada e também de uma rua no bairro Cascata. Agora o Vladimir Vilaça está lá de novo e aí a gente quer saber, né, Vladimir? Tudo bem? As coisas melhoraram ou pioraram? Ei, Mara, tudo bem? Boa tarde a todos. Olha, melhoraram, viu? Eu tô até aqui com a mão na cerca, porque como você disse antes, era uma área abandonada, né? Não tinha nem esse cercamento aqui. Não tinha não, realmente deu uma melhorada, deu uma limpeza, melhorou.
Vamos andar um pouquinho mais. Agora a gente vê que assim, os meninos estão soltando papagaio aqui nessa área, parece ter sido feita uma terraplanagem. Mas antes, como é que era aqui, menino? Ah, não tinha cerca, não tinha quase nada aqui. Tinha mato. E tinha muito bicho aqui? Sim, aqui tinha muito bicho, era bem perigoso andar aqui à noite, né? Por causa do matagal, era bem escuro. Agora deu uma melhorada, sim. Entendi, deu uma melhorada. Aí, para quem não está lembrando, né, para a gente ver a diferença, vamos ver aí no tempo atrás, quando a gente veio aqui, como é que estava. Roda aí. O problema aqui, primeiramente, aqui era para ser uma praça, virou um bota fora. E o nosso problema principal aqui é a chuva, porque não tem escoamento da água. Foi obrigado nós, da população, pagar um trator para poder cortar isso aqui fora a fora, para poder tirar essa água aqui. Porque quando chove, isso aqui inunda tudo. Isso aqui é esgoto que sai da casa? Tudo que é esgoto. É esgoto, tudo que é esgoto. Água escorrendo aqui da casa, olha. Tudo, ó. Às vezes as fossas até enchem, dá aquele fedozão, quando dá sol quente, enche tudo aqui, ó. Eu fico imaginando ser para criança, né, para menino pequeno, chega aqui um pouquinho, que às vezes quer brincar, quer ir para lá um pouco, é um perigo, né, para o projeto de praça, né, na verdade. É verdade. Eles brincam aí, esses meninos todos brincam, mas corre isso de machucar no caco de vidro, eles jogam os entulhos, tá vendo? Eles trazem entulho de longe, joga aí. Tô vendo aqui que tem muito entulho, parece que vai virando um bota-fora. O pessoal aqui joga caçamba. Caçamba de entulho, joga e eles nem querem saber não, é lixo, tudo. Nós é que paga para limpar isso aí. O pessoal está querendo uma reforma geral aqui, uma revitalização. Tem possibilidade? Sim, existe a possibilidade. O projeto já vai ser elaborado e nós temos condições de fazer essa revitalização. Ele já vai ser elaborado? Já está em elaboração? Quando vai entregar? Nós vamos elaborar ele nesse mês e eu termino ele neste mês. Eu acredito que no máximo em 15 dias nós já estaremos aqui no bairro e essa aqui é uma das obras prioritárias, né, que tem que fazer essa limpeza. O senhor falou um mês, né? Isso. Para a elaboração do projeto. Exatamente. Então a gente vai voltar no início de junho, porque a gente vem aqui e já confere se o que o secretário de Meio Ambiente prometeu, se está beleza, se está tudo aparado aqui, sem entulho, sem nada, e já vê se também já tem um projeto elaborado. Pode ser assim? Pode ser. Combinado. Vamos marcar aqui no dia 4, aí a gente volta aqui e bate essa data com vocês e com os secretários, beleza? Pois é, a gente volta a falar ao vivo aqui, a gente está mostrando que essa situação, né, do cano aqui, sendo água de cozinha, água de pia escorrendo na rua, a senhora lava a vasilha lá dentro, continua essa situação. Continua, é isso aí mesmo. Que nem eu falei, eu moro lá em cima, que quando é no tempo de chuva, eu não posso passar aqui, porque eu pouco enxergo, eu tenho problema nas pernas. Aí eu corro e não enxergo. Aí os vizinhos lavam as vasilhas aqui, ficam o gordureiro tudo aqui na rua, não é? Fica complicado, complicado. Né? Agora, eu acho assim que uma coisa é sempre linkada com a outra. Por exemplo, capinou lá, beleza, né? A prefeitura, o que foi marcado para hoje, a prefeitura fez, cumpriu direitinho, cercou. Mas não adianta capinar lá se esse esgoto todo chegar lá, né? É, correto. Se interromper por aí, não vai adiantar nada. A rede de esgoto tem que ser feita, porque senão como é que a gente vai dar por satisfeito com isso que está aí? Não tem como, não. Tem condição, né? Tem que continuar. Essa obra aqui da rua, porque na verdade assim, são várias coisas, né? Tem a questão da praça, tem o esgoto e tem a rua em si, né? Aquela abertura lá. Isso, ué. Tudo isso prejudica a praça cá embaixo, né? A terra que desce da rua de lá. Então, quando é igual a senhora falou ali, quando chove, né? Ou a água está correndo por aqui, fica difícil para a gente que mora mais para lá atravessar por aqui para ir comprar alguma coisa, sabe? E o pessoal vai recebendo toda a terra. Vamos lá, gente, para a gente mostrar aqui rapidinho, porque é o seguinte, essa rua Borba Gato, a rotatória aqui, na verdade, essa praça, é parte dela. Ela mesmo, né, gente, começa aqui em cima, não é isso? É, lá em cima, começa lá em cima. Só que ela começa mais ou menos, né? É, começa mais ou menos, não termina, né? Vamos quer mostrar? Olha aqui, ó. Olha ali como é que tá essa rua. A gente até mostrou na outra vez. Olha lá em cima, na verdade. Tem um asfalto, depois tem um morro aqui para cima. E a questão do esgoto ali também não existe, né? O senhor mora aqui, né? Sou morador aqui, sim. Aqui também não tem esgoto. Não tem esgoto, não tem água e nem tem luz, não tem nada. Popularmente pode dizer que não tem nem a rua. E cara, vocês estão vendo aqui, cadê rua pra gente passar aí? Entendi. Não tem rua. Não existe a rua, só o nome de rua. Rua mesmo que não tem.
Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar aqui os dois secretários, vem cá conversar, gente. Obrigado pela presença aqui novamente. Vou conversar primeiro com o secretário do Meio Ambiente, você, né? Anderson. Seguinte, então, beleza, a prefeitura fez essa capina que a gente tinha até prometido, né? Vocês prometeram para a gente que estava sendo feito um trabalho de capina aqui na região. Agora, essa questão também envolve meio ambiente, essa capina aqui de cima, essa revitalização dessa área aqui também. Como é que está esse processo? Então, essa obra aí, a capina é tranquila também, a gente pode fazer rapidamente, mas tem que pensar, inclusive, que ela hoje dá uma sustentação para o terreno, né? Aquilo que está ali, a gente percebe que é uma área de Vossoró que está totalmente aberta para acontecer alguma tragédia realmente, então tem que se pensar como mexer naquele terreno para não piorar a situação que está aí. E eu acho importante sempre estar lembrando isso, é coisa de mais de 40 anos, né? É uma situação que já persiste há muito tempo. Claro que a prefeitura tem a sua responsabilidade, mas a cidade está toda impactada com problemas como esse que o prefeito está tentando resolver, Vladimir. Agora, só para uma questão, gente, pode chegar aqui mais perto para todo mundo ouvir que a gente está conversando aqui, ó. Essa questão do esgoto, que é um problema muito sério aqui de vocês, né? A questão do esgoto na rua, né? Na verdade, o que acontece? Para se fazer essa rotatória aqui, não tem como fazer ela sem a rede de esgoto. Uma coisa está ligada à outra. Então é o seguinte, a Copasa falou o seguinte, que só tem como fazer uma rede coletora, ou seja, para receber o esgoto de todo mundo aqui de cima, lá embaixo, se a prefeitura fizer a rede pluvial antes. Então, já aproveitando, secretário de obras, né? Isso, secretário. Então, já aproveitando, a gente combinou hoje também, além dessa capina aqui, mostrar um projeto do que vai ser feito aqui. O senhor trouxe, né? Sim, trouxe. Mostra aqui pra gente, já aproveitando, já cobrando a rede pluvial também, se vai ser feita. Sim. Nós fizemos um projeto, vou mostrar aqui, fizemos um projeto aqui da praça, um grande teatro de arena, para que as crianças possam aproveitar e colocar aqui uma academia ao ar livre, enfim, uma praça para a comunidade. E aí, para a gente conseguir fazer essa parte da drenagem, esse estudo aqui ele tem que ser concretizado, ok? Os moradores estão colocando para a gente mais uma necessidade de uma rotatória, enfim, nós precisamos de concretizar esse plano, realmente fazer isso daqui acontecer, e aí fazer um estudo de drenagem dessa rua e das ruas que ligam aqui. Beleza. Gente, então ele mostrou aqui, todo mundo viu aqui o projeto, como é que é a ideia da prefeitura. Vocês aprovam esse projeto, tá legal para vocês, porque é isso, aqui tá bonito, 3D no papel, mas tem que ver se atende vocês. Ô Vladimir, inclusive já conversei com o secretário, o que acontece? Lindo, ficou bonito, só que acontece, para a nossa rua não atende, porque nós já temos uma praça boa no início do bairro. O que acontece é o seguinte, nós precisamos de um retorno. Que seja uma rotatória. Fala-se praça, mas é uma rotatória. Todo mundo concorda com ele, gente? Vocês querem uma rotatória? É uma rotatória? Porque é o seguinte, porque tem que ter saída para o caminhão, é isso? Porque na verdade é o seguinte, dá para se fazer essa rotatória e no meio dela uma praça. Mas nesse estilo aqui. Porque que nós precisamos é da rua em volta para caminhões chegar na casa da gente. Sim. Meu muro já foi quebrado uma vez porque o caminhão chega, como é que vai virar a vida no meio da rua? Aí o caminhão bate. Então, fazendo retorno, facilita para caminhão de escola. Vamos ver. E, sei lá, Casas Bahia, quando vem entregar cair, caminhão de lixo é uma dificuldade danada, quase que bate nos carros que estão parados. Secretário, tem possibilidade, então, da gente fazer isso, marcar uma data para a gente já ver a obra começando, mas já um projeto adaptado? Olha, começar a obra já adaptada. Para começar a obra, eu não posso colocar para você uma data. Por quê? Porque eu preciso, primeiro, refazer o projeto, para início de conversa. Se a gente for fazer uma rotatória, esse projeto agora vai me exigir uma contenção naquele fundo ali, ó, que aquilo ali está descendo. Essa rotatória vai acontecer em volta disso, então eu vou ter que ter um gabião, vou ter uma movimentação de terra, vou ter asfalto, drenagem, isso é um... Então, eu preciso alocar recursos para isso. A ideia do MG Móvel hoje já seria vir aqui e marcar uma data para começo de obra, mas vocês estão pedindo uma adaptação desse projeto. Vocês topam isso? A gente estender esse prazo para adaptar e fazer uma rotatória? Mas vocês topam estender um pouco mais, que ele falou que precisa de mais prazo para adaptar o projeto e depois começar a obra. Topa? Sim. Fala. Topa. Entra em consenso, gente. Topa ou não? Eu quero só fazer uma pergunta para o secretário, já conversei. Essa adaptação do projeto vai ser conjugado com a Rua Borba Gato? Vai ser. Então, vocês topam, a gente só tem que encerrar. Nós vamos adaptar? Pode adaptar o projeto? Então, nós vamos marcar para quantos dias para adaptar esse projeto? Que a gente pode vir já com a rotatória feita, uma outra rua. 15 dias? Não, eu preciso de mais tempo, Vladimir. Um mês? Vamos colocar um mês. Um mês. Agora, eu queria só deixar registrado, Vladimir, que
A última reunião que nós tivemos aqui não foi feito nenhum pedido de rotatória, de rua. O que foi feito foi uma praça, correto? Assim, então, o que eu fiz aqui, o que a Secretaria de Obras fez, juntamente com o prefeito, foi uma praça de acordo com o pedido. Então, uma praça com uma rotatória, com uma passagem lá. Então, vamos marcar aqui, ó. Segura aqui, secretário, no dia 10 de julho. Só um minutinho, vamos marcar aqui, ó. Quando estiver marcando, você vai falar. No dia, eu não estava aqui. Mas o projeto original, ela é uma rotatória. Sim, da prefeitura. Se falado-se praça, porque se confunde rotatória com praça. O pedido foi feito, então uma adaptação do projeto aqui. Foi entregue o projeto, mas vamos adaptar esse projeto, né, secretário? Então, o outro, cadê o calendário do morador? Tá lá atrás, aqui, ó. Dia 10 de julho a gente volta aqui, o seu tá marcado também. Então, a gente vê o projeto adaptado. É assim, foi marcado uma coisa, os moradores viram uma outra necessidade, o MG Móvel tenta mudar um pouquinho junto com o secretário, com a população. Mara. Valeu, viu? Obrigado, Vladimir. Pois é, e quero agradecer também ao pessoal de Ibirité que nos chamou, né? A gente vai cobrar junto com vocês todas essas demandas aí. E aí, olha, vamos reforçar a data, que esse novo compromisso, o Vladimir falou lá, dia 10 de julho. Faço um xizinho aqui, ó. Opa, vamos colocar a canetinha aqui, isso. Vamos lá, 10 de julho. Tá marcado o X ali. Se você quiser fazer como o pessoal de Ibirité e cobrar das autoridades uma solução para algum problema que está complicando a vida aí na sua comunidade, na sua região, mande essa reclamação para o MG Móvel, tá? O MG Móvel chega aí. Nas redes sociais você usa a hashtag MG1 ou pode enviar pelo nosso WhatsApp também. Olha o número aí na tela, 999-559000. Participe! Vamos ver como é que está o trânsito agora, ao vivo. Olha aí uma imagem da Cristiano Machado, ali na altura do bairro Sagrada Família. Trânsito fluindo normalmente, sem retenção. E a seguir, você vai saber como está a situação da greve dos professores da educação infantil daqui de Belo Horizonte. E ainda nesta edição, você vai ver uma lontra, olha aí, o bichinho foi passear pela Lagoa da Pampulha nesse domingo. Agora, 12h27. Estamos de volta e olha, já tem Globo Esporte com a Karina Pereira batendo um bolão, hein, Karina? Menina, a Copa do Mundo tá chegando, né? Tá chegando. Tá pertinho, tudo bem? Valeu, Mara. Boa tarde, gente. Faltam 10 dias só. O Brasil vai estrear no domingo, dia 17, mas quarta-feira que vem começa o espetáculo. Eu já tô ansiosa. E ontem a seleção brasileira venceu a Croácia e o craque Neymar voltou, né, gente? Ele fez um belíssimo gol, olha aí, ó. O Felipe Coutinho mandou pro Neymar, que enganou o zagueiro e mandou uma bomba. O Neymar fez o primeiro gol da vitória do Brasil por 2-0. E hoje tem mais uma reportagem da série especial Gringos Maravilhosos. E tem a vitória do Cruzeiro, que é o vice-líder do Brasileirão. O Cruzeiro está a 3 jogos sem tomar gol, gente. O time está pilhado. O Cruzeiro jogou em Fortaleza contra o Ceará e venceu com esse gol aí do Sassá aos 19 minutos do primeiro tempo. E aí, meu amigo, segurou o jogo. Essa foi a terceira vitória seguida do Cruzeiro neste Brasileirão. Já o Atlético tá mal, né, gente? Despencou na tabela, não conseguiu vencer a Chapecoense no Independência, mas mesmo assim tem gente feliz com o time, olha só. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito emocionado, era o meu sonho. É meu sonho de encostar na mão dos jogadores, não tem jeito. Nossa, eu fiquei muito feliz, eu ficava olhando pra ele toda hora, tipo, é verdade, eu não tô sonhando, não? Eu falei assim, ô Luan, quando que eu crescer eu vou ser igual você, falou, boa garoto, e me abraçou, nunca mais eu vou lavar minha mão. Lava sim! Guarda no coração, mas lava a mão. Meu Deus, criança, é muito bom. Sensacional, né? A história é linda. Claro que eles não ficaram felizes com o placar, mas a experiência deles foi maravilhosa. A gente vai contar hoje no Globo Esporte. A Copa do Mundo começa quinta-feira da semana que vem. Eu falei quarta-feira, mas é quinta-feira, tá? Quinta-feira. Tá chegando, de qualquer forma, tá perto. Chegando, Tô esperando todo mundo 10-1, hein? Tá bom, querida. Tchau. Tchau pra vocês. Tchau. Então, vocês viram, né? Gislaine Ferreira já está aqui, a hora da gente falar do tempo. A segunda-feira começou com céu azul na capital, agora algumas nuvens já apareceram, né, Gi? O que será que a meteorologia prevê para a semana aí? Boa tarde. Tudo bem, Mara? Boa tarde para todo mundo. Olha, esta semana promete ser bem diferente da semana passada, tá? As temperaturas não vão cair tanto durante a madrugada e a partir de quarta-feira tem chance de chuva. Mas mesmo assim, ainda não dá para guardar os casacos de vez, viu? O tempo ainda fica ameno nas primeiras horas do dia. Olha só como
como ficam as temperaturas em BH durante esta semana. Amanhã, mínima de 14 e máxima de 26. Na quarta-feira, 15 e 25. Na quinta, 16 e 26. Na sexta-feira, mínima de 14 e máxima de 27. No sábado, termômetros entre 17 e 26 graus. Observe, Mara, que tem uma pequena chance de chuva aí na quarta-feira, né? Aqui, né? Aliás, chance é alta, mas pouco Na volume de quinta água. ou na quarta? Na quarta. Cerca de 4 milímetros, na quinta-feira 10 milímetros, Também, na sexta 7 milímetros. É chuva fraca, tá, gente? Só um chuvisco mesmo para trazer um refresco. Essa chuvinha que está por vir é reflexo de uma frente fria que está passando pelo litoral do sudeste, trazendo umidade e também da circulação dos ventos, que influencia as condições do tempo em parte de Minas. Por enquanto, o tempo fica nublado aqui no sul, na zona da mata e na faixa leste. No Triângulo e no centro, céu parcialmente nublado, o sol ainda predomina aqui no noroeste e no norte do estado. E por falar que o sol predomina, né, as temperaturas disparam lá no noroeste. Olha só, calor hoje de 32 graus em Unai, 28 em Bom Despacho, 26 em Valadares, 24 em Alfenas, em Barbacena, tempo bem mais ameno, faz friozinho de 22 graus. Vamos ver como está o tempo agora em BH. Imagens ao vivo aí da cidade, olha só, agora tempo parcialmente nublado, né, Mara? O solzinho ali meio tímido, faz 23 graus, a máxima hoje gira em torno dos 26. Hoje e amanhã não chove, tá? Mas a partir de quarta-feira o tempo fica instável na Grande BH. É pouca água, não é aquela pancada típica de verão, ok? Tá bom. Obrigada, Até dado o amanhã. recado. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, Boa tchau. semana. Obrigada. Pessoal, os estoques de sangue na Fundação Hemominas estão baixos e, no caso de alguns tipos sanguíneos, já atingiram níveis críticos. A doação pode ajudar a salvar vidas, como mostra o repórter Danilo Girundi. O frio e os reflexos da paralisação dos caminhoneiros influenciaram o nível do estoque do Banco de Sangue da Fundação Hemominas nos últimos dias. Por causa disso, foi lançada uma mobilização. Quem vai falar tudo pra gente é a senhora Viviane Guerra, assessora da gerência de captação da Fundação Hemominas. Qual é essa mobilização? Por que ela tem que acontecer? Bom, com a queda das temperaturas, né, ao aumento das doenças respiratórias, as pessoas deixam de comparecer à Fundação Hemominas. O serviço de captação, né, da Fundação Hemominas faz um trabalho, intensifica o trabalho de convocar os doadores que já estão registrados em seu banco de dados e também chamar as pessoas que ainda não fizeram a primeira doação de sangue para poder realizar esse gesto que é tão importante e que salva várias vidas. Já tem tipo de sangue em nível crítico e em alerta. Exatamente. Hoje nós estamos com o nível crítico dos tipos sanguíneo O positivo, O negativo e A negativo. É muito importante que as pessoas compareçam para que a gente possa ter sangue em estoque adequado para atender com segurança a população. É aproveitar agora, abastecer o carro e tirar a blusa de frio do armário? Exatamente, né? Com o retorno das atividades normais, né? As pessoas podem se deslocar tranquilamente e também, né, com a questão do frio, as pessoas tendem a ficar mais em casa. Lembra que tem a doação de sangue, tem tantos pacientes que esperam, né? Dependem do sangue para poder viver. Então, façam a doação de sangue, vá à Fundação Hemominas e salve vidas. É difícil doar sangue? Não, doar sangue é muito simples. Para doar sangue, primeiramente, é ter boa vontade, ter esse gesto de solidariedade, né? Ter e estar com boa saúde, ter entre 16 e 69 anos. Jovens de 16 e 17 anos devem apresentar uma autorização do responsável legal ou estar acompanhado do mesmo. Pesar acima de 50 quilos, a doação não deve ser feita em jejum. Pela manhã, tomar o café da manhã normalmente e após o almoço, deve-se aguardar por um período de 3 horas. Quem tiver interesse em doar sangue, todas as informações estão aqui na nossa página na internet. Olha, mesmo com o pedido do prefeito da capital na semana passada para que os professores da educação infantil voltem ao trabalho, algumas UMEIs de Belo Horizonte permaneceram fechadas hoje de manhã. Uma definição sobre a greve pode sair ainda nesta tarde. A UMEI Nova Esperança, na região noroeste da capital, ainda estava com os cartazes anunciando a greve por carreira única e cobrando do prefeito a equiparação do salário dos professores da educação infantil com os da fundamental. No início da manhã, a informação era de que só turmas que não tinham parado estavam com aulas confirmadas. Depois de interromper totalmente as atividades desde abril, a previsão na UMEI Engenho Nogueira, na região da Pampulha, era de que 5 das 12 turmas tivessem aulas hoje. A UMEI Carlos Prates, na região Centro-Sul, ficou fechada. Aqui, a informação era de que ninguém chegou para dar aula.
Alguns professores estão acampados na frente da prefeitura há 11 dias, desde que o movimento completou um mês. Para os que relataram corte de salário, os manifestantes estão recolhendo alimentos para doar cestas básicas. Cortou, né, os dias, 9 dias do nosso pagamento. E o que acontece? Grande parte das professoras falaram que se for cortado, muitas estão falando que não vão repor os dias que ele deu corte. A categoria espera que a prefeitura reabra as negociações. A greve continua. Se o Calil não abrir negociação, nós vamos continuar em greve pela imposição dele. Quando ele abrir mesa de negociação, a gente vai ceder acordo igual ele também tem que ceder e ambos os lados tentam entrar em acordo. De acordo com o sindicato da categoria, 50% das UMEIs teriam aderido à greve. Uma assembleia para definir os rumos da paralisação está prevista para hoje, às 14h. Na última semana, o prefeito Alexandre Calil, do PHS, disse que já tinha oferecido 20% de aumento, uma despesa de 15 milhões de reais por ano para a prefeitura e que a categoria teria que voltar aos trabalhos hoje. Caso as aulas não retomassem, a proposta seria retirada. Nesta segunda, a Prefeitura afirmou que a Secretaria de Educação e a Secretaria de Planejamento estão em negociação com os professores e devem ter um novo posicionamento ainda hoje. A Prefeitura não divulgou um balanço da greve. Nós falamos mais cedo sobre os direitos dos consumidores durante a greve dos caminhoneiros e a situação dos trabalhadores. Bom, muita gente não conseguiu chegar ao trabalho por falta de transporte. Aconteceram esses casos por aí, não é, Iana? E aí, como é que fica? Pois é, Mara, boa pergunta, né? Vou fazer essa pergunta agora para o advogado especialista em direito trabalhista, Humberto Marcial. Quem não conseguiu chegar no trabalho ou atrasou, o empregador ele pode descontar esse dia ou o horário do empregado? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Pode sim, ele pode ser descontado. É o limite do máximo, da pena máxima que pode acontecer. Mas o correto seria o desconto apenas do vale transporte e do vale alimentação. A empresa pode exigir também que esse trabalhador ele compense essas horas, por exemplo, num feriado, no fim de semana? Aí, se não descontar, ela pode exigir a compensação, que é o que nós temos defendido. Em virtude dessa livre negociação, o que nós achamos que é o mais prudente é que as empresas procurem conversar com seus empregados, primeiramente oferecendo alternativas, já previamente sabendo que pode acontecer um movimento paredista com o trânsito ou faltar gasolina, que foi o caso, poderia negociar grupos de transporte coletivo, solidário entre os colegas, grupos de WhatsApp, para solucionar esse problema também. E se for muito necessário, se a empresa exigir que aquele trabalhador vá ao trabalho de qualquer jeito, ela tem que fornecer o transporte para que ele se locomova. A pessoa que trabalhou em casa, como é que ela faz para poder contabilizar essa hora? A empresa pode obrigar, que já que ela não conseguiu chegar, que ela trabalha em casa? É perfeitamente possível também. Sempre existiu o teletrabalho e algumas tarefas podendo ser executadas em casa, facilita para o trabalhador e facilita para a empresa também. Neste caso, é um caso de força maior, é perfeitamente possível. E se conta, por exemplo, com acesso ao computador, por exemplo, que pode se controlar o tempo ou então por tarefa. Mas aí, por exemplo, a pessoa ela tem que anotar em casa a hora que começou, contabilizar esse horário e avisar então para o chefe, para o empregador? Com certeza, porque o empregado sempre tem que informar o seu não comparecimento ao trabalho nesse caso. Então, ele faria esse controle através ou de tarefas fornecidas pela empresa, que ela marcaria um determinado número de tarefas, ou então esse trabalhador, ele anotaria a sua jornada de trabalho e repassaria para a empresa para que fizesse a compensação da jornada. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Mara, é com você. Obrigada. E daqui a pouco, a série de ataques a ônibus em cidades mineiras foram registradas ocorrências em pelo menos 16 municípios. Agora, relógio marcando 12h40. A Polícia Militar prendeu 3 homens com uma grande quantidade de drogas e armas em Lagoa Santa, na região metropolitana da capital. Parte do material estava enterrada no quintal de uma casa. De acordo com a Polícia Militar, estes homens fazem parte de uma quadrilha que disputa o ponto de venda de drogas na cidade. Por causa da guerra do tráfico, os militares intensificaram o patrulhamento em algumas áreas. Em decorrência disso, tem ocorrido vários conflitos, resultando em tentativas de homicídios, vários disparos de armas de fogo. Hoje, durante o patrulhamento, as guarnições GER passavam pelo bairro Vila Maria, que é a região ali do bairro Vila Rica, e avistamos um indivíduo que saltou um muro, pulou um muro de uma residência assim que percebeu a aproximação das viaturas, né? E perseguimos ele, adentramos o imóvel onde ele pulou.
No terreno, onde há uma casa e um barracão, estavam Paulo Roberto da Purificação e Pedro Henrique da Silva Soares, de 19 anos, e Anderson Batista de Souza, de 23, que seria o dono do lote. O dono da casa alega que emprestou barracão para um dos que foram abordados lá morar, tendo em vista a amizade desde a infância. Mas durante as buscas, os militares encontraram 2 submetralhadoras, uma de fabricação artesanal e a outra importada, e uma pistola 9mm. Também foram apreendidos 163 pinos de cocaína, 169 pedras de crack, 35 buchas e um tablete de maconha, além de balança, coletes e munição. E os policiais tiveram que contar com a ajuda de cães farejadores para encontrar parte do material que estava enterrada. Segundo a polícia, Paulo Roberto confessou que estava se escondendo no local porque teria sido ameaçado por integrantes de uma quadrilha rival. Os policiais ainda suspeitam que as armas apreendidas tenham sido usadas em homicídios. Um dos homicídios, na tentativa e homicídio consumado que ocorreu recentemente, foram vitimados cerca de quatro pessoas, sendo 2 fatais, e a suspeita que foi usada a arma de rajada naquela circunstância, né? Nós voltamos a falar com o repórter Carlos Eduardo Alvim sobre a série de ataques a ônibus de ontem para hoje em Minas Gerais, não é, Cadu? Mara, a gente está de volta. Esses ataques foram aqui em Belo Horizonte, em Santa Luzia, na região metropolitana, e também em cidades do Triângulo Mineiro, do sul de Minas e do Centro-Oeste. 24 ônibus foram incendiados. Em Uberlândia, no Triângulo, os ataques começaram ontem à tarde. 3 ônibus foram incendiados. Uma pessoa foi presa suspeita de ter participado das ações. Em um dos casos, as chamas atingiram a rede elétrica. A polícia não descarta a participação de uma facção criminosa envolvida nos crimes. São pessoas envolvidas com crimes mesmo, na cidade de Uberlândia. Alguns falam que seria até uma ordem de pessoas, de organizações criminosas para fazer isso, em represália a alguns crimes que aconteceram e houve a ação de repressão contra eles. De qualquer forma, a Polícia Militar está garantindo o transporte coletivo desde então, desses fatos. Estamos escoltando todos os ônibus. Em Uberaba, também no Triângulo, 3 ônibus do transporte coletivo urbano foram incendiados ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, as ações teriam sido coordenadas. Indivíduos encapuzados, no caso dos ônibus, eles chegavam, paravam o ônibus, ordenavam que os passageiros, os motoristas descessem, e aliás adentravam, jogavam líquido inflamável, gasolina, e ateavam fogo e evadiam do local. De acordo com a Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Uberaba, todos os ônibus da cidade pararam de circular ontem à noite para garantir a segurança dos usuários e dos profissionais que atuam no transporte público da cidade. Cidades do sul de Minas também registraram ataques a ônibus urbanos na noite de ontem. Segundo a polícia, os coletivos foram incendiados em Itajubá, Pouso Alegre, Monte Santo de Minas, Alfenas, Guaxupé, Passos, Poços de Caldas e Varginha. Em Santa Luzia, na região metropolitana, a cabine de um ônibus de turismo foi consumida pelas chamas. O banco ficou destruído. Segundo testemunhas, 2 homens teriam chegado em uma moto, quebrado a janela e ateado fogo. A motivação do crime ainda é investigada pela polícia. Em Belo Horizonte, no bairro Santa Mônica, 2 suspeitos colocaram fogo no banco do cobrador e fugiram. O motorista conseguiu evitar que as chamas se alastrassem. E no Alto dos Pinheiros, região noroeste da capital, os bancos de um ônibus foram incendiados quando ele estava parado no ponto final. Foi o motorista quem apagou as chamas. Chegou uns indivíduos com uma moto aqui e tal, pediu para me descer, né? Me saí correndo, e começou, jogou gasolina no carro e já tirou fogo. Né? Aí deu uma explosão, e eles saíram correndo, né, os indivíduos, né? E eu dei tempo de voltar para apagar o fogo, por causa que meus documentos estavam tudo dentro do carro, né? Minha bolsa, meus negócios tudo dentro do carro ainda aqui. Aí eu consegui pegar o extintor aqui e apagar, que o fogo está mais na parte traseira. Não houve feridos em nenhum dos ataques. Mara, hoje mais cedo, a Polícia Militar convidou a imprensa para uma entrevista coletiva justamente para falar sobre esses ataques. A gente vai ouvir agora o que disse o Major Flávio Santiago, que é o porta-voz da PM.
Na tarde de ontem já começamos a registrar alguns eventos no estado de Minas. Especula-se origem criminosa por facções criminosas, mas existe muita tramitação de informação pela internet não confiável. Agora, quem vai dizer são as inteligências envolvidas no processo. Inteligência do sistema prisional, inteligência da Polícia Civil, que está fazendo essa investigação, inteligência da Polícia Militar, ou seja, inteligência do sistema de segurança pública, inclusive com a Polícia Federal. A PM disse ainda que 30 pessoas já foram presas em todo o estado, 8 delas em flagrante, e que outras prisões podem acontecer, já que esses casos estão sendo investigados. A gente volta com você, Mara. Muito obrigada pelas informações, Cadu. Um morador do bairro Ouro Preto, aqui na capital, registrou um animal diferente na Lagoa da Pampulha. Ele enviou o vídeo pra gente pelo WhatsApp. Dá só uma olhadinha. A imagem foi feita ontem de manhã, perto da igrejinha da Pampulha. Segundo o biólogo Evandro Bousada, que fez as imagens, o movimento do animal chamou a atenção dele. O especialista disse que mora na capital há muitos anos e nunca viu essa espécie na lagoa. Se trata de uma lontra. Depois de sair da água, ela procura comida e, sempre atenta aos movimentos, ela para ao lado da capivara. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou por nota que a aparição da lontra na Lagoa da Pampulha foi a primeira que a Prefeitura toma conhecimento nos últimos anos. O animal pode ter chegado até a Lagoa da Pampulha por meio de afluentes ou ter sido abandonado. A Secretaria informou ainda que a lontra não oferece perigo para o ser humano e se alimenta de peixes e pequenos crustáceos. A Prefeitura vai monitorar a lagoa para saber se essa é uma aparição isolada ou se existe uma população de lontras na Pampulha. O MG1 termina aqui. Uma ótima tarde para você. A gente se vê amanhã, ao meio-dia. Tchau.